Olá a todos e a todas, boa noite, pessoal. Que bom ter vocês conosco aqui, né, em mais uma terça-feira, né? A gente está começando a terceira live, né, dessa nova leva, né, de lives sobre procedimentos agora, né? Não são mais temas de apresentação das pesquisas, né, das pessoas que compõem o NEL, mas uma live que vai um conjunto de lives que vai tratar, né, sobre os procedimentos utilizados pelo NEL, né, constituídos pelo NEL, né, nesses 30 anos. Essa é a terceira, então, né, história oral como campo de produção do conhecimento, experiência e narrativa. Esse material, nessa aula, faz parte, né, do material do curso História Oral, Procedimentos em 30 anos de pesquisa, que vai ficar, né, disponível para todos aqui nesse link, tá? Que eu já vou disponibilizar para vocês. Todos vão poder acessar depois, assim como as outras também, mas nesse curso específico, aquela que começou com a apresentação do nosso aplicativo, né? Semana passada a gente falou sobre projeto, definição de gêneros de história oral, e hoje a gente vai entrar nas discussões, né, para falar um pouco sobre aqueles conceitos que são caros, né, a essa linha de história oral. Então, a gente vai começar com experiência narrativa, depois a gente vai falar sobre memória e identidade, e aí a gente entra numa outra etapa, não é? Com relação às entrevistas, técnicas e abordagens, o registro e as questões de devolução, transcriação, que é o nosso diferencial, né? Colaboração, devolução e história pública. E aí a gente finaliza esse módulo, se é que a gente pode chamar assim, tá bom? Sejam bem-vindos. Eu quero apresentar novamente a nossa querida Suzana, né, professora, doutora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, da pós-graduação, autoras de vários livros. Vocês conhecem a Suzana, tem vários projetos, né? Acho que dispensa publicação, acho que para esse público que está aqui, não é? Queria lembrar vocês do Guia Prático da História Oral, não é? Esse livro que ela escreveu junto com o professor Sebe, e que é tão importante, né, para quem quer empreender projetos de história oral, individuais, coletivos, em empresas, comunidades, universidades, enfim. Tá bom? Su, é com você, minha querida. Um prazer estar aqui de novo com você. Sempre bom dividir essa telinha contigo, Fá. Bom, muito bom estar aqui mais uma vez e tá para falar sobre essas questões que são teóricas. Quando a gente fala em procedimentos, né, muitas pessoas têm uma noção de que procedimentos eles serão só técnicos, né? Então acabam esperando que a gente fale um pouco sobre, mas como eu gravo a entrevista, como eu faço um questionário, como eu faço um roteiro de entrevista, enfim. E também, toda vez que a gente fala em história oral, as pessoas já projetam a entrevista como central. Eu espero que quem esteja fazendo esse curso e acompanhando essas lives, né, tenham já visto na apresentação anterior que a centralidade para a gente que tem o projeto, né, então a gente não faz história oral sem projeto, a gente não vai fazer entrevista sem antes definir que tipo de entrevista, como que a gente vai abordar essa pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não faz história oral saber ou sem ter noções conceituais e teóricas também. E nessa perspectiva, né, conceitual e teórica, tem muitos conceitos que são importantes, mas dois que nesta apresentação, nessa conversa, a gente vai tratar. Que são a relação, inclusive, da história oral com a experiência e com a narrativa. A gente vai trabalhar 4 aqui, que foi experiência, narrativa, identidade, memória. É quase que difícil a gente diferenciar, separar um do outro, né?
eles são complementares, e a complexidade deles faz com que muitas vezes a gente se refira a um para explicar o outro, né? Mas eu vou tentar aqui, de forma esquemática e didática, né, separar um pouco cada um deles. E acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que os conceitos e as questões teóricas, né, que acompanham as nossas práticas enfim, pesquisa, os conceitos, eles têm história. Então, nem sempre os conceitos foram a mesma coisa, né? Os conceitos, eles foram tomando diferentes roupagens, diferentes modos ao longo do tempo. Então, o que eu vou falar é um pouco o acúmulo disso, e vou me referir, em alguns momentos, a alguns autores que são centrais, tentando contextualizar um pouco essa história desses conceitos. Bom, experiência, né? Experiência experiência e narrativa são uma díade aí, né? De como a gente, ou da onde vem as questões da história oral. Então, a gente só consegue fazer pesquisa em história oral a partir do registro de uma narrativa de alguém, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu registro a memória. Não, a gente não registra a memória, né? A memória é algo que só aquela pessoa tem acesso, né? Mas a gente registra uma narrativa sobre a memória, isso sim. A gente, por meio dessa narrativa, a gente entende que ela está, quando sinceramente narrando, né, fazendo referência às suas experiências pessoais ou coletivas, né? Então, ou ela vai falar das suas experiências vividas particularmente, ou das experiências vividas por seu grupo, né? E alguns autores vão dizer, né, dessa memória coletiva também. Mas a experiência, então, ela é base aí para geração de uma memória e para possibilidade da construção de uma narrativa. O que seria uma narrativa, então? Né? A narrativa, então, é baseada na memória e na experiência, mas o que seria uma narrativa? A narrativa é uma construção, é um processo de construção. Então, não é uma coisa pontual, ela é um trabalho, né? Narrar, né, é um trabalho de memória, né? Ela é um ato de negociação. Negociação entre as várias memórias que temos. Então, quando a gente pede para alguém narrar alguma coisa, é preciso que a gente tenha noção de que a gente está pedindo para aquela pessoa, entre as muitas memórias que ela tem, entre as várias coisas que ao longo da vida ela vivenciou, enfim, ela faça escolhas e consiga colocar em palavras. Então, é um trabalho imenso, né? A professora Ecleia Bose, em cima de alguns trabalhos como o de Bergson, né? Né, vai falar dessa ideia, né, da memória, da memória trabalho, né, a memória como algo que é trabalho. E trabalho por quê? Porque dá trabalho tanto selecionar quanto escolher as palavras para narrar, né? Então, a narrativa, ela é essa construção, esse processo que, né, inclui o trabalho de memória. Ela é ato de negociação, portanto, e ela é ato discursivo também. Então, ela é essa negociação, mas a partir do momento que se enuncia algo, ela se torna um ato discursivo, né? Ela é uma ação no mundo. Então, falar é muita coisa, né? Não dá para a gente pensar que falar é uma coisa simples ou que não é uma forma de estar no mundo. Isso é muito importante porque alguns trabalhos, alguns estudos que vão ter essa noção e trabalhar com o conceito de agência, muitas vezes eles usam narrativas, né, e usam a história oral para destacar as vivências desses sujeitos. Isso é um caminho, exatamente, né? E por que, né, a gente tem que entender como um caminho e essa narrativa já como uma ação no mundo, como um ato discursivo?
né, e de produção de sujeitos. Então, quando eu sento com alguém, eu estou valorizando aquela experiência e, portanto, valorizando também o que sai, né, da sua agência, a sua forma de estar no mundo. E a gente entende também que a partir do momento que a gente entrevista pessoas novas, né, que não tem esse discurso registrado, não é a forma mais comum, né, de registros, como a história já mostrou, a gente também pode produzir um conhecimento de outra natureza, né, diferente, porque contato com pessoas diferentes, com narrativas e experiências diferentes. Mas não só, né? A gente constrói um conhecimento diferente em história oral porque leva em conta a questão da subjetividade. E daí, só um adendo aqui, né? Mesmo compreendendo a memória como coletiva, né? Mesmo eu narrando uma história do meu grupo, né? Do grupo ao qual eu pertenço e tal, não uma experiência particular minha, a versão e a forma com que ela sai e eu narro, ela é subjetiva. Então, em história oral, a narrativa, perdão, ela é baseada na experiência individual ou coletiva, mas ela sempre é subjetiva, né? Ela é sempre uma produção subjetiva. Fabiola, você quer falar alguma coisa ou não? Tá fechado seu mic. E eu, não, aproveitando isso que você está falando, eu queria destacar também, não é, que a narrativa é trabalho e ela é contingencial, ou seja, porque ela se faz num encontro específico, não é? Do eu com o outro, não é isso? E por isso mesmo ela pode se diferenciar dependendo com quem eu estou conversando. Então, quando o SEB, né, nos lembra daquela importante pergunta na história oral de quem para quem, não é? Também está implícito aí de que importa, não é, saber quem está entrevistando quem, não é? Isso faz diferença. Na hora que eu entrevisto, uma mulher, com os meus marcadores sociais, com a minha interseccionalidade, entrevisto outra pessoa com outros marcadores. A narrativa que é construída nesse encontro, não é? Ela só se dá, e é por isso que ela é subjetiva, porque ela só se dá nesse encontro. Se for em outro encontro, será diferente, será outra coisa, será outra construção. E por isso também que o projeto é tão importante, porque quando você vai com os determinantes do projeto para fazer uma entrevista, para realizar esse encontro onde a narrativa se dará, né, onde essa construção acontecerá, se você vai com esses marcadores de modo muito contundente, é possível que você tenha uma narrativa direcionada, não é, presa às perguntas e ao interesse que é seu e que vão determinar aquilo que o outro vai contar, né, e vai lhe dizer. Então, para a gente ficar bem atento a isso, porque é um momento crucial, não é, importante, referencial da história oral, e a gente pode não ter, não é, o encontro que a gente gostaria de ter, né? Então, eu queria só marcar essa Esse ideia, ponto, né? esse ponto, Fundamental, Fabiola, muito obrigada. E é isso mesmo, né? Então a gente vai dizer que essa produção ela é intersubjetiva, né? Também, porque é a interação entre dois sujeitos e ela sempre será diferente de pessoa para pessoa. Daí algumas pessoas vão falar assim, então qual é a validade de registrar as histórias orais, fazer bancos de histórias e etc. Se cada um entrevista e sai uma coisa, né? Bom, primeiro é que sim, cada um entrevista e sai uma narrativa, uma construção narrativa que é diferente. Cada construção da narrativa não necessariamente se refere a fatos diferentes. Muitas vezes a gente se refere a fatos diferentes, fatos iguais de maneiras diferentes, né? Usando palavras, eu seleciono palavras diferentes. Mas é evidente também que existe uma diferença do que eu escolho narrar, né? Então, sei lá, eu, mulher socialmente reconhecida como branca, entrevistando uma mulher reconhecidamente, né, socialmente como negra. Vai ter algumas diferenças entre essa fala e pode ser que essa mulher escolha narrar coisas que ela não escolheria para uma outra mulher
negra, por exemplo, né? Eu, mulher que passei por uma universidade, tenho uma série de marcadores também, o que alguém vai narrar para mim pode ser, eu vejo, por exemplo, eu entrevistando professores, muitas vezes, que hoje é o que eu mais faço, né? Eu vinda da universidade entrevistando professores. Muitas vezes os professores projetam o que eles acham que eu gostaria de ouvir. E daí até desmanchar essa forma, né, desse diálogo e eles entenderem que eu quero ouvir a experiência deles, né, a prática pedagógica deles, é sempre difícil. Então, normalmente no começo, quando fala que é professor universitário, começa com um palavreado todo cheio do pedagogês, né, brincando aqui, não estou desqualificando a pedagogia com isso, mas tem um conjunto de palavras, né, desse jeito de falar. E daí, muitas vezes, a gente não consegue descobrir o que realmente o professor faz, né? Então, isso, né? Quando eu digo quem eu sou, eu acabo mudando o que a pessoa diz para mim, né? Porque aquela narrativa não é uma narrativa ingênua, né? Ela é articulada, ela é pensada, ela é uma representação do que a pessoa quer fazer de si mesmo, né? Então, portanto, outra coisa fundamental que a Fabiola toca é como eu vou e como eu faço essa pessoa entender o que eu quero dela, né? Ou o que a gente sempre vem defendendo aqui, não querer muito nada a priori, né? Querer ouvir, pura e simplesmente. Isso não é nada simples, é bastante difícil já. Mas querer ouvir de verdade, sem fazer uma escuta, assim, uma escuta pacífica, não violenta, né? Por quê? Porque a violência, ela está no simples fato de eu esperar alguma coisa da boca daquela pessoa, porque eu, pré-conceitualmente, entendo que ela é isso ou aquilo. Toda vez que eu entendo de forma prévia, né, que uma pessoa, que aquele outro, né, é de um jeito ou é de outro, e por isso precisa falar X ou Y, existe um processo de apagamento dessa subjetividade, né? Não, isso não vai contra as narrativas de pessoas que são lideranças políticas e etc., que têm uma narrativa de si já entrelaçada nas lutas políticas. Isso é uma coisa. Ela falará das lutas que são importantes para ela. E é evidente, aquilo faz parte das suas identidades e das suas subjetividades. Mas quando eu, previamente, como pesquisadora, defino que aquela pessoa, porque é uma liderança, terá que falar X ou Y, isso é uma violência, né? É mais ou menos como aniquilar a possibilidade da existência livre daquela pessoa, né? Apagar essa possibilidade de uma existência para além do que o meu olhar define aquela pessoa. E é disso que a gente vem falando quando a gente fala da violência, né? Aqui, e de atos de simbólicos, né? Mas às vezes não tão simbólicos, às vezes efetivos, né? De você realmente apagar e não ouvir o que aquela pessoa quer falar, né? Toda vez que eu destruo a possibilidade do outro se narrar na sua plenitude, é um ato de violência, né? E fazendo um paralelo com o cotidiano escolar, acho eu que toda vez que a gente, como professor, impõe um currículo, ou impõe uma certeza do caminho que aquele aluno tem que seguir para a sua vida, também é uma violência, né? Eu espero que não sejam o que eles queiram ser, não o que eu estou achando que eles devem ser. E os meus entrevistados também, né? Eu espero que eles narrem o que eles querem narrar, e não o que eu espero que eles ou que eu esperaria, né, que eles narrassem. Então, essa é um pouco esse diálogo aqui que a Fabiola propôs, muito importante, né? Porque dizer que é subjetivo, dizer que é intersubjetivo, não elimina as possibilidades de análise de coletividades e de existências complexas, né? Aliás, complexifica mais, porque é mais um layer, é mais uma camada que a gente tem que levar em conta. Para além disso, né? Então, assim, dizer que é subjetivo, dizer que é intersubjetivo, dizer que muda é uma realidade. A entender a história oral e o processo que a gente está trabalhando aqui
a partir das suas possibilidades, né? Um documento desta forma. Não adianta eu pensar que eu posso produzir um documento a partir da narrativa de história oral que não seja subjetivo e que não seja permeado por essas várias camadas aqui que a gente está falando, né? Então, essa relação, né, entre o que é a experiência e como a experiência é o chão, da onde nasce a possibilidade de existência de uma narrativa, né, de uma memória e de uma narrativa, é fundamental a gente entender. Uma não existe sem a outra. A narrativa, ela fala dessa experiência. E, novamente, experiência vivida pela pessoa ou vivida pelo grupo, porque a gente aprende muito e a gente experiencia as nossas comunidades de destino, como a gente já, né, falou na semana passada, né? Ou seja, é possível eu, a partir da minha vivência comunitária, compartilhar, né, experiências, né, que não são só minhas, da minha vida particular. Mas eu fiquei também devendo aqui uma definição, se é que eu posso fazer, né? Mas não quero fazer definição, porque também acho que não funciona, mas o que seria essa experiência para a gente em história oral, né? Ou contar essa ligação que a narrativa permite, né? Que a gente tenha com a história oral, com a experiência, perdão. A experiência seria, né? Eu fiz anotações aqui, um contato epistêmico, né? Que a gente está falando, que vai resultar em marcas singulares. Ou seja, é um contato que produz conhecimento, né? Que é para aquela pessoa, produz um conjunto de vivências, de situações, de aprendizados, de experiência, né? A partir do qual as marcas, né, impressas nela, nas suas memórias e etc., são particulares, são só delas, são singulares, né? E é a partir disso, dessa experiência epistêmica que marca a pessoa de forma singular, que ela narra. E daí vocês vão falar assim, mas vamos supor, tava um conjunto de pessoas numa mesma festa ou no mesmo comício, né? E cada uma vai ter uma impressão, uma experiência daquele comício? Sim, cada uma vai ter uma experiência particular, subjetiva, porque cada uma delas tem um conjunto de bagagens de memória e outras experiências que fazem com que essas marcas sejam singulares, né? E é isso mesmo. A experiência, ela é um aprendizado por meio dos sentidos, dos 5 sentidos que a gente tem, né? A gente experiencia pelo tato, pelo escutar, pelo ver, enfim, a gente precisa, né? Essa experiência epistêmica, né? Nos marca os nossos corpos por meio desses sentidos. Então, também passa, né? Pela questão do corpo, né? Da corporificação, né? A experiência ela é armazenada, guardada, né? No nosso corpo. E por isso também, muitas vezes, né, a gente fala de memória, né, e tem memória olfativa, memória visual, né, às vezes você está passando, eu tenho muito isso, pelo menos, eu adoro um cheiro, né, de uma planta, e eu adorava esse cheiro, eu tinha uma rua na cidade que eu nasci, né, que eu passava e eu sempre cheirava aquela planta, né, aquele cheiro da rua, e eu adorava. E daí, a primeira coisa que eu fiz quando eu construí minha casa e tive minha casa foi plantar e descobrir o que era, porque eu não sabia o que era um jasmim imperial. Daí eu plantei um jasmim imperial e agora, toda vez que eu passo no meu jardim e está florido, eu lembro da minha infância andando na rua da cidade. Ou seja, a gente tem esses disparos, né, de memória, de experiências que passam pelos sentidos da gente, né? E que nos marcam de forma singular, porque, sei lá, tanta gente passava naquela rua e não sei se todo mundo sentia o cheiro do jasmim imperial como eu, né? Mas isso é uma coisa que, para mim, ficou muito marcada. Então, esse contato epistêmico que resulta em marcas singulares. E a narrativa é esse exercício, né, da memória de produção de um texto, né? De um texto que tanto em palavras, né, de um discurso, perdão, que é tanto em palavras, né, quanto em
manifestações corpóreas, né? Assim, em gestos, em performatividade. Ou seja, também isso é uma coisa importante. Um tempo atrás, teve um curso que a gente deu lá no Núcleo de Estudos em História, lá na Universidade de São Paulo, e teve uma moça que falou que estava fazendo história oral de bailarinas, e que eu achei tão bonito aquele projeto, queria ver o final, né, que eu acabei não vendo, mas ela falava assim, eu estou fazendo, e elas não conseguem narrar sentadas, porque elas narram e dançam enquanto narram, né? Ou seja, dançar é parte da identidade dessas bailarinas, né? E ela precisava desse corpo que experienciou no corpo, né? Para narrar. E tem coisa que a gente nem consegue falar, né? O Seb tem um exemplo de transcriação que eu acho muito bonito, que ele sempre cita, e eu vou copiar aqui o mestre, que é num dos primeiros projetos dele, que era a Colônia Brasilianista, ele entrevistou um professor que estava morando no Brasil, né? Era um professor norte-americano que morava no Brasil. E ele, ao longo da sua carreira, se casou com uma brasileira, teve filhos no Brasil, enfim. E ele estava, esse professor e o professor Seb estavam no escritório dele, gravando a entrevista. Quando o Seb pergunta, então, mas qual o significado do Brasil para você, para sua vida, né? Enfim, alguma coisa assim. E daí diz que esse professor parou, olhou e fez. E daí o Seb observou o que é que ele estava sinalizando, né? Era um escritório cheio de coisas brasileiras. Tinha a piranha do Pantanal, tinha Baianinha de Salvador, tinha todos esses ícones, né? Estereotipados, mas todos os ícones dessa cultura brasileira, né? Tinha uma bandeira do Brasil, tinha em cima da mesa um porta-retrato com o filho dele, que era brasileiro, enfim, uma série de coisas que o envolviam, né? E que estavam presentes na vida dele, né? E daí ele não conseguia nem colocar em palavras. Eu fico pensando como as bailarinas, né? Como consegue colocar em palavras uma coisa que nasceu sem palavras, né? Nasceu por essas outras, né? O olhar, o cheiro, o toque, né? O movimento do corpo. Então, como que eu posso falar disso em palavras? Muitas vezes eu nem consigo, né? E daí é preciso fazer esse gesto, né? Ou é preciso dançar, né? Enquanto eu narro, para me ajudar a narrar. Eu, por exemplo, quem vê minhas lives, quem está vendo aí, sabe que eu mexo a mão, né? Eu não consigo parar de mexer a mão. Então, às vezes eu tenho caneta, às vezes não sei o quê. Por quê? Porque é um jeito da minha forma de narrar, né? Ou seja, a gente, quando está registrando essas narrativas, registra pelas palavras, pelos gestos, pela corporeidade, a história dessa pessoa, a experiência dessa pessoa que ela está escolhendo narrar, né? Então, todos esses gestos, todos esses a piscadela, o balanço da cabeça e etc., fazem parte dessa narrativa, né? E por isso também hoje a gente vem, muitos historiadores orais vêm também se preocupando em registrar de forma audiovisual as entrevistas, né? Não porque o audiovisual é mais completo ou tem mais, né? Não é essa a discussão, né? A discussão é você poder registrar outras formas de narrativa, outros códigos que escapam, né, enfim, ao mecânico de um som só, né? Fá, você quer falar? Tá cortado o seu microfone. Ainda bem que você avisa, Suzana. Não, você estava falando dessas marcas, né, das experiências que, por exemplo, uma bailarina traz, né? E eu fiquei pensando nessas marcas das experiências das pessoas que adoecem, por exemplo, que eu acho que
que é uma questão importante, né? Então, quando a gente resolve, por exemplo, entrevistar as pessoas, a gente vai entrevistá-las porque elas passaram por uma experiência, uma experiência em comum, ou pelo menos uma experiência que a gente quer compreender. Na verdade, é a experiência das pessoas, né? A vivência delas em alguma situação, ou seja, pelo trabalho, no caso, pela dança, ou seja, por uma trajetória, por uma situação sociopolítica, por exemplo, você vivenciou, não é? Você faz parte de um movimento social, por exemplo, os Sem Terra, não é? Você tem na sua trajetória uma experiência de ser, não é? De viver um determinado episódio, uma determinada situação histórica, ou de ser, não é? Alguém, né, como ser uma bailarina. E eu fiquei pensando nos doentes, né? Como foi importante, por exemplo, para mim, ouvir as histórias dos rancenianos, ouvir as histórias dos transplantados cardíacos, com o grupo lá da Unifesp, com a Nádia, com a Dora, né, que fizeram as entrevistas belíssimamente, ou seja, as narrativas que a Nádia e a Dora construíram, né, de transplantados cardíacos são belíssimas, né? Transplantados renais, então cada doença dela, embora se digam que as doenças têm história, né? A história oral vem e diz, não, os doentes têm história, né? Só que, como você mesmo falou, eles não são só doentes, né? Isso é apenas uma das marcas dessa experiência. Então, acho que a gente perceber isso na hora que a gente faz esse encontro com o outro, de que ele tem essa marca, de que ele tem essa experiência, mas que ele é muito mais, não é? Que ele transborda essa experiência que nos aproxima dele, por exemplo, isso é muito importante. Né? Da gente perceber que ele é mais do que aquilo, a gente se abrir para ouvir, não é? Além disso. E da gente tentar, e aí a transcriação vai nos ajudar a fazer com que isso que o caracteriza, né, possa aparecer, não só para mim, nesse encontro, né, onde a narrativa acontece, mas que isso seja transportado, né, transcriado, para que outras pessoas possam ter a mesma experiência desse encontro, porque a gente também está vivenciando, no ato da entrevista, uma experiência de encontro. É isso. É isso mesmo, Fá. Eu que agradeço muito. Agradeço muito mesmo, e é isso. A gente tem que pensar para além do rótulo, né? Além do que eu espero dessa pessoa, né? E o que é a experiência narrável também. No caso de questões de saúde, né? Ou às vezes narrativas sobre o trauma, enfim, que a gente tem feito exercícios assim, né, nos nossos projetos, nos projetos coletivos do núcleo, enfim. Muito bom, Marcelo, ó, muito importante esclarecer que a narrativa vai além das palavras gravadas durante a entrevista. É isso, né, tem todo isso, todo esse discurso corporal, enfim, né, mas a gente está fazendo, então, nos projetos coletivos, né, do Núcleo de Estudos em História Oral, a gente está tentando, né, pensar essas realidades aí, essas experiências para a questão, por exemplo, do trauma e da saúde, que não circunscreva, né, aquela pessoa, aquela experiência, né? E talvez essa seja uma grande diferença e porquê da defesa de alguns de nós pela história oral de vida, né? Porque muitas vezes os projetos de história oral temática, que são legítimos, né? Enfim, não é uma questão de isso pode ou aquilo não pode, né? São projetos que precisam ser mais rápidos, enfim, mas muitas vezes, mesmo sem querer, o pesquisador acaba enquadrando, né, essa demanda dentro do quadrinho que ele imaginou para aquele sujeito. E a história de vida, quando você abre, ela naturalmente fala sobre outras coisas, né? Porque a vida é complexa, daí a narrativa sobre essa vida é complexa também, né?
Então, acho que tudo vai nesse sentido. E daí, por fim, eu só queria lembrar, né, assim, tem muitos escritos, né, mais recentes sobre experiência, sobre narrativa, mas acho que um texto fundante do qual saem essas reflexões é o texto do Walter Benjamin, né, o narrador. Ele vai falar sobre essa questão de quem é que é o narrador, né? E por que ele se torna narrador? E isso tem tudo a ver com as questões de experiência. Mais recentemente, o George Agamben vai também discutir, né? Herdeiro aí do Benjamin, vai também discutir isso. E daí ele vai falar que existem dois tipos de narradores, né? O narrador, o viajante, o cara que sai e volta e tem um monte de histórias para contar, né? E o cara que sabe muito do lugar, né? Que é a memória do lugar, do coletivo ali, que sabe as histórias daquela vila, daquele lugar, né? Tanto um quanto o outro são narradores. E daí ele vai falar que a gente vive uma crise narrativa, né? Pós Segunda Guerra Mundial, enfim, a humanidade se encontrou com um horror tão grande e se encontrou com um horror que não era narrável, né? Quem volta da experiência da guerra, né, segundo o Benjamin, não volta dessa viagem cheio de coisa para contar, né, cheio de experiências. Ele volta vazio de experiências, né? Ele volta cheio de dores e muitas vezes sobre as quais ele não quer narrar. E eu acho que isso é um movimento que a gente vive hoje, né? Agora, durante a pandemia e tal, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, né? E as dores e traumas sociais que, enfim, nossa sociedade tão injusta e tão desigual causa, né? E gera todos os dias. Então, é preciso pensar, mas é preciso também pensar em outras reflexões que hoje vêm sendo feitas, que é a própria ideia do narrador, que já vou falar para a Fabíola falar sobre isso, do narrador pleno, mas essa ideia de alguém que narra o trauma justamente porque é alguém que sobreviveu, né? E sobreviveu e ele sente a obrigação de contar pelos outros, né? Que não sobreviveram. Enfim, nesse sentido, mesmo o trauma, né? Que a princípio é sobre o que a gente não consegue narrar, ele pode ser narrável, né? E pode ser uma plataforma política, né, uma forma de estar na polis, né, essa questão, né, desse narrar, ele passa a ser importante politicamente, ou mesmo, né, uma libertação, né, um processo de cura que eu acho que também vem sendo muito explorado aí pelas questões da história oral e saúde, né. Fá, agora é com você. Bom, a Marcela está provocando aqui a pergunta com relação à ideia do narrador pleno, né, ou narradora plena, e, na verdade, esse conceito aliás, uma ideia que ainda precisa ser bem trabalhada, né? Começou com o livro, o Alberto, na verdade, Lins Caldas, que escreveu 2 livros, né, que são super importantes para a gente que trabalha com história oral e que talvez sejam os livros mais teóricos e que tragam esses elementos mais teóricos que a história oral vem, né, trabalha e transita, né, que Experiência e Memória para ler a história oral e Nas Águas do Texto. E no final das Águas do Texto, ele fala, né, do narrador pleno, desse encontro com o narrador pleno, criticando um pouco essa ideia de que a gente, né, dos projetos que, como a Suzana falou, chegam para o encontro com as pessoas esperando que elas falem algo específico, né, ou que elas contem aquilo que a gente deseja ouvir para o projeto, para solucionar as nossas vidas acadêmicas e de projetos de memória específicos, né? E aí você se depara, né, com uma pessoa que ou nunca teve oportunidade de contar a sua história, mas sabe o que quer contar e deseja contar, ou seja, eu encontro com aquela pessoa que
quer falar sobre a vida dela, quer contar sobre as experiências dela, e ela está pouco se lixando para o que você quer, né? Então ela te dá um golpe no sentido de que você pode perguntar o que você quiser, né? Mas eu tenho o que falar, eu tenho algo a dizer e eu vou contar para você. Aconteceu isso, eu tive ao longo da minha vida, e acho que cada um de nós que está aqui, né, e que faz história oral, se deparou com alguém assim, né, com um narrador pleno desse. No projeto de 75 por 75, Suzana, fomos entrevistar um professor e a gente tinha, né, as nossas perguntas de corte, porque era um trabalho que queria pensar, né, a vida dessas pessoas e a importância da Escola Paulista de Medicina nesses 75 anos, e foi muito interessante porque ele falava claramente assim, disse, eu sei que você está me perguntando, mas deixa eu contar isso aqui primeiro para você entender, espera um pouquinho, né? E aí contava, não teve jeito, assim, foi um exercício de enquadramento, que chegou uma hora que eu olhei assim para outra pessoa que estava comigo, era o Dante que estava comigo, eu digo, Dante, relaxa, deixa ele contar, vamos ficar aqui horas, e deixa ele contar, porque estava, e também era maravilhoso, então, assim, o que ele tinha para contar, né? E esse seria o narrador pleno, aquele que é esse encontro com alguém, né, que deseja contar a sua história, que tem essa história não necessariamente construída passo a passo, não é decorada, não é isso. Não é alguém que já contou tanto a sua história, que já sabe de cor e conta num, de uma maneira Às vezes até com igual as para mesmas todo mundo. palavras, Não é isso, não é isso. É alguém que teve esse encontro, né? E aproveitou esse encontro para falar o que ele realmente queria falar sobre ele, sobre a vida dele, e mandou o seu recado, independente do que você tenha pensado em colher daquele encontro. Uma outra perspectiva desse narrador pleno. Fá, deixa eu só falar. E por isso que a Uhum, gente fala que é construção, né? Não é uma coisa. sim, Tem gente que vai falar assim, coleta de dados, né? Não é é, coleta, né? Nesse sentido da construção, porque a gente está lá é, fazendo junto, né? Fala fazendo lá. junto. E é assim, é de mim para você, né? E aí eu queria retomar uma situação que a Suzana colocou, né, e que a gente falou logo no começo, que é essa história oral de quem para quem, de que as narrativas elas são contingenciais, que dependem muito de quem está narrando para quem, né, e de como você aborda. Você tem uma série, né, de aspectos que podem determinar um tipo de contar, né, de narrar e desencadear para outro tipo de narrativa, enfim. Eu tenho uma experiência própria com relação a isso. Quando eu fui fazer a entrevista com o seu Adálio, que é o meu colaborador do meu doutorado, meu único colaborador, né, eu fiz várias entrevistas com ele. E eu posso dizer para vocês que só a partir do terceiro encontro que ele me escolheu como interlocutora, porque eu estava fazendo com uma outra pessoa. E nessa relação, eu, mulher mais nova, e ele, um senhor mais velho, nordestino, escolheu narrar para o homem da equipe, certo? Só depois de 3 encontros, o projeto era meu, mas depois do 3, meu no sentido de que eu que tinha escrito, era o meu doutorado, era a minha pesquisa, você sabe, aquela coisa minha, né? Eu estava, e eu não sabia que incômodo era esse que eu estava sentindo, né, e conversando, percebi que era porque ele não tinha me escolhido, ele não olhava para mim quando ele contava, isso me incomodava muito, né, e eu só fui conquistá-lo no terceiro encontro, na terceira entrevista. E nesse encontro, né, foi o encontro em que ele tocou uma música, né? E na hora que ele tocou a música foi que ele falou do tema, depois de 3 encontros, que tinha me motivado a ir encontrá-lo, que era o fato dele ser ranceniano, numa comunidade de rancenianos na Amazônia. No terceiro encontro, depois de 3 encontros, não, 3 entrevistas grandes, de 1h30, ele falando da vida dele, foi no terceiro encontro, porque ele pegou um violão para tocar que ele falou, na hora que ele quis, e para mim.
né? Aí eu fiquei feliz, porque aí a gente se encontrou, né? E é disso que a gente está falando, que os narradores, eles são plenos, porque eles sabem o que eles querem contar, para quem eles querem contar, né? E quando eles querem contar sobre determinada experiência. Não sei se ajudei, viu, Marcelo, se eu compliquei mais ainda. Mas isso precisa ainda, olha, ser desenvolvido em termos de publicação. Então, a gente fala muito disso, mas a gente não, isso é um problema nosso, né? Desse grupo, inclusive. Algumas pessoas não, já são mais sabidas, fazem rápido e conseguem rapidamente escrever, né, e publicar e fazer com que essas ideias circulem mais rapidamente. Mas a gente precisaria fazer um texto, um artigo, né, nos moldes acadêmicos para poder falar um pouco mais sobre esse narrador pleno aí, esse conceito de narrador pleno. Acho que é isso. Mas acho que foi muito legal, Fá, você falar, porque também é isso, né? A gente imaginar que tem algumas pessoas que já têm a história, né? Uhum. E daí eu fiquei lembrando, enquanto você falava, de um livro que foi antigo, que a gente leu, que é aquele do José Waldenberg, Las Ausências Las Presentes. Ausências Presentes. Eu nunca sei se é Las Ausências Presentes ou se é Las Presenças Ausentes. Eu acho que é Las Ausências Presentes. Las Ausências Presentes. Ele fala no livro, né, que teve a vontade de escrever o livro porque foi entrevistado por uma menininha impertinente que ficava o tempo todo perguntando para ele: da onde você veio? Como que era o navio? Como que era um imigrante? Ele falou assim, e eu querendo falar das cores que eu vi no México, das mulheres. Era o pai dele. O pai dele. O pai então, dele. Assim, essa coisa de você, né, interromper o que ele quer narrar, né? Exatamente. Não, a Vanessa está perguntando aqui, né? Meninas, poderíamos pensar em práticas de trocas de experiências pedagógicas de indivíduo no ensino ou em outros espaços institucionais? Como fazer as pessoas aprenderem a escutar? Vanessa, eu acho que sim, e acho mais. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Produzir dentro do ambiente escolar. Porque a gente está ouvindo muito pouco, né? As outras pessoas, e quando a gente ouve, né? Quando muitos de nós ouvimos, e alguns alunos, inclusive, eles estão procurando o que é igual a eles. Então, eles procuram o espelho, eles não procuram a diferença. E isso é um problema, né? Porque daí a gente tem problemas para lidar com a diferença. E somos todos diferentes, e temos que aprender a conviver nessa diferença, né? Então, eu sempre fiz, né? Quando eu era professora do ensino básico, eu sempre desenvolvi algumas coisas de trabalhos, assim, mas acho que a gente tem que ensinar os professores, estimular, enfim, porque precisa ter esse espaço de escuta. E algumas práticas, só, né, lembrando aqui, das práticas de circulares, da cultura de paz e etc., fazem isso, né? Os círculos de paz, por exemplo, o que são? A gente entrar a justiça restaurativa, né? Você entrar em contato com alguém que você fez um mal, narrando e o outro entendendo qual mal que fez, né? Ou seja, no diálogo, na conversa, no narrar, é fundamental esses espaços de escuta, né? A gente precisa criar isso na escola. Eu sempre falo que eu não quero formar no meu aluno um aluno que saiba tudo, mas que saiba que quando errou, precisa consertar, né? Porque é isso, imaginar que ninguém vai errar, não dá, né? Eu dou aula para a Faculdade de Medicina, né, e Odontologia, e eu trabalho com uma disciplina que se chama Introdução à Vida Acadêmica, né, e um dos temas da aula é precisamente essa habilidade, né, constituir, na verdade, não é uma aula nem é uma disciplina, né, é um eixo inteiro no curso que, junto com outras disciplinas, né, vão ajudá-los a pensar sobre eles mesmos, né, e da importância de se ouvir as histórias das pessoas e as histórias deles mesmos, né,
Vamos sensibilizar essas pessoas para isso, né, da importância das histórias, das experiências, né, do quanto isso impacta, por exemplo, pensando aí em várias áreas, né, na conduta dessa pessoa, na aceitação dessa pessoa em aprender determinados conhecimentos, determinadas orientações. Quando a gente fala com os alunos, futuros alunos de medicina, a gente está sempre falando assim, olha, você precisa escutar o seu paciente, né, escutar o outro, para que você entenda de onde essa pessoa vem, quais são os marcadores sociais que ele carrega, para que você possa entender a melhor maneira, né, de comunicar para ele qual é o tratamento ou qual é o cuidado que você vai ter com ele, que muitas vezes a própria escuta já é terapêutica, já é o medicamento, né? Porque nem sempre o tratamento é medicamentoso, né? Então, somente a escuta já cuida, já trata. Então, essa é uma habilidade, né? Eu estou falando de habilidade bem mesmo dentro desse conceito de você você precisar adquirir. Você não nasce necessariamente sabendo escutar. Tem gente que nasce sabendo escutar, tem gente que nasce sabendo contar, narrar, né? Mas sim, tem coisas que a gente precisa aprender, né? E a gente precisa parar de achar que a gente já nasce sabendo, que é desse jeito e que a gente não pode aprender. Como se a gente não pudesse, por exemplo, aprender empatia. Eu acho que a gente pode aprender. A gente pode aprender. Se a gente quiser, se a gente se abrir para esse tipo de conhecimento, para essa escuta, a gente pode aprender. Né? E acho que a escola assim, pode ser o lugar para isso, né? Voltando lá. É um lugar para isso. Só que hoje em dia, daí fazendo uma crítica também a como algumas pessoas entendem a escola. Vem pensando a escola só como um lugar técnico, né? Do fazer curricular, mais conteudista, né? Ou pensando o que o aluno vai se formar e vai se tornar, né? Enfim, e esquece dessas relações. E, por exemplo, agora na pandemia é uma coisa que a gente tem que ver. Muito, né? Escolas que são consideradas referências, né, escolas muito boas, vem socando coisa nos alunos, né? Como se as relações estivessem da mesma forma, como se esses alunos estivessem bem, né, em casa, e como se a questão educacional fosse apenas conteudista. E daí, por exemplo, dá para manter com uma videoaula, ok. Mas é muito mais do que isso. Educação não é só o conteúdo, né? Ela é relacional, então é nisso. Então, para a gente fazer essa relação, eu acho que a gente tinha que pensar mesmo em coisas como essa na escola. Obrigada, Van. Adorei. O Cláudio, querido. O Cláudio é um amigo querido que eu conheci na Unicamp, vou falar. Ele foi orientado pela professora Áurea. Ele é professor lá no Amazonas agora. E muito legal você estar aqui. A Áurea também está aqui. Estou bem feliz aqui com essas pessoas. Nossa, é um privilégio ter vocês. E todos os outros, né? Mas assim, fico contente de encontrar essa gente que fazia tanto tempo que a gente não se encontrava. Então, o Cláudio está falando, a experiência enquanto algo que nos atravessa define características para um jeito ou para marcas específicas dos sujeitos de narrar as histórias? Cláudio, eu não sei o que a Fá pode responder, mas eu entendo que sim, né? As experiências, elas marcam os nossos corpos, né? Marcam as nossas memórias e portanto, definem formas de narrar. E mais, né? As experiências, a gente estava falando de escola, experiências escolares, elas também dão um vocabulário, né? Tanto vocabulário, né, discursivo, digamos assim, para você falar, né? Então, tanto falar quanto se manifestar em toda outra pluralidade de coisas. Então, eu sei, né, como me portar, eu sei as palavras, eu escolho e essas experiências para narrar e não outras, a partir dessas vivências, né, dessas marcas que deixo. Então, entendo que sim. Fá. Não, eu concordo totalmente. Acho que é exatamente isso. Né? Por exemplo, um aspecto muito interessante das narrativas das pessoas que passaram por um transplante cardíaco é a ideia de que tem alguém intruso dentro delas,
por exemplo. E essa é uma marca, e aí já vou pegando a pergunta da Áurea, né? Que ela fala, ela diz assim, pode dizer que as histórias específicas adquirem sentido quando se inserem no conjunto social das memórias dos outros colaboradores? Justamente, né? E aí você percebe, por exemplo, que nesse conjunto de pessoas narrando sobre ser transplantado, né, ter passado por um transplante, a coisa mais, cada um de um jeito, falando do quanto era estranho, do estranhamento desse outro que não é, desse pedaço desse outro que não é dele, dentro dele, né? E o quanto isso poderia afetá-los, porque também tem o imaginário, né, de que o coração é por onde passam os afetos, né, os sentimentos. Então, será que eu vou continuar gostando do meu marido, da minha neta, da minha filha? Será que as pessoas vão continuar gostando de mim? Será que eu vou me lembrar das pessoas? Porque está no coração e não na mente, né, na cabeça, essas questões. E aí, quando você vai, né, juntando essas narrativas, né, que são experiências específicas, não é? Cada um viveu essa experiência singularmente, não é? Vem de uma classe social, não é? E esse é um grupo bem distinto, né? Porque tem gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é classe, de tudo quanto é gênero, que passa por esse transplante. E aí, nesse alinhavo, né, de histórias, é que você, na história oral, entende, né, o sentido desse estrangeiro dentro de si, né? Então, aí sim, né, acho que pode dizer sim, pode dizer que as histórias específicas de cada um, né, quando a gente faz, né, quando a gente encontra nessas histórias num conjunto social, com outros colaboradores, com a comunidade de destino, ela não só a gente pode dizer que é justamente isso que criam as identidades dessas comunidades, né? Que é um outro tema que a gente vai tratar algum dia desses daí, né? Então, forjamos no sentido de construímos uma das identidades desse grupo, por exemplo, uma das identidades desse grupo. Mas acho que o que é importante, né, Fá, é que isso venha da pesquisa e não vá nosso para lá, isso, né? Que é exatamente isso que você está sempre falando. das narrativas para fora, e nunca de fora para dentro das narrativas, né? E eu gostei muito desse comentário da Áurea, no sentido de você ter uma relação entre o específico e o comum, porque acaba sendo a necessidade dos nossos trabalhos, né? Assim, a gente, a não ser que o seu trabalho seja sobre a subjetividade, sobre uma narrativa e etc, né? Mas acho que a maior parte dos nossos trabalhos anseia um pouco essa questão mais coletiva, né? Explicações mais amplas de quem somos, por que somos e por que estamos aqui. Mas mesmo quando são histórias de vidas de uma pessoa só, por exemplo, que são, a gente pode chamar das histórias orais testemunhais, elas fazem um movimento contrário, ou seja, elas falam, elas têm uma plataforma política que é de um grupo, não é? Então é um caminho inverso, poderíamos dizer assim, que ao narrar sobre mim, eu carrego e eu apresento também uma memória, né, de uma coletividade, de um grupo. Então, acho que é uma via de mão dupla aí, né? Nós somos impregnados e impregnamos. Acho que podemos falar assim. O Leandro está falando aqui, né? Fabíola e Suzana, neste momento de pandemia, como vocês veem a realização de entrevistas por meios digitais? Acham que pode haver alguma perda nessa construção com o colaborador, a colaboradora? Então, Leandro, acho que a gente perde o cafezinho. Não, estou brincando. O olho no olho, assim, Olha, eu sou meio purista, mas eu acho que a gente teve grandes encontros. Eu vou dizer o seguinte. Eu prefiro a conversa tete a tete. Espero que quando passe essa pandemia, que a gente não se acostume. Mas acho que esse momento serviu para a gente quebrar preconceitos com relação aos encontros virtuais de entrevista, que muitas vezes são a única possibilidade da gente contactar as pessoas e conversar com as pessoas.
Então, eu não vejo nenhum problema da gente fazer, né? Mas pensando que é algo diferente, ou seja, que não é igual. Acho que isso precisa ser feito, né? Mas não é a mesma coisa e nem será. Então, não é que uma coisa substitua a outra. É que, como se a gente falar nas especificidades dos projetos, cada projeto vai requerer um tipo de encontro, né? E talvez nesse momento os projetos da pandemia, talvez não, nesse momento os projetos da pandemia requereram esse tipo de encontro virtual, inevitável, né? E tirar desses momentos o melhor possível, né? O máximo que a gente puder conseguir, né? Mas são coisas diferentes. Eu entendo como duas coisas diferentes, dois momentos diferentes, que vão poder conviver, né, tranquilamente pós-pandemia. É isso que eu penso. Eu concordo plenamente com a Fá e Leandro, só fico pensando assim, a gente tem uma contingência agora, e muitas pessoas precisam narrar agora, até porque é mais necessário do que nunca, né? Narrar. Então, é uma questão emergencial. Acho que longe do ideal, né? A gente vive agora uma condição emergencial que se impõe sobre a gente, né? Quando a Fá fala de, não preferia que a gente não se acostumasse, né? É porque o que acontece? A gente tem um país que é continental. E muitas vezes as pessoas estão optando, né, por fazer pesquisas nacionais, etc. Eu mesmo já fiz muitas, não é um apontando o dedo para o outro, não, né? É colocando sobre a minha própria experiência. A gente acaba, né, indo por questão de custo, por questão de deslocamento, tempo e etc., fazer encontros via internet. Já acontecia antes, agora a gente 100% são assim, né? Antes já aconteciam alguns. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que ter noção é que é outra coisa, como a Fabiola falou. É outro encontro, é outra interação, é outra produção de intersubjetividades. Este narrador narrará outras coisas para gente. Talvez o seu Adálio não falasse nada para Fabiola desse jeito, né? E outros, por outro lado, né? Alguns só falarão assim, né? Porque não querem essa aproximação com você, porque, enfim, esse distanciamento de alguma forma dá uma segurança, né, para essa pessoa. Então, o que eu gostaria de responder muda muito. Agora, não dá para a gente falar assim, é bom, é ruim, não faça, faça, né? É isso que não dá para falar, não dá para rotular. Mas que é outra coisa qualquer um que já fez uma entrevista presencial e fez uma entrevista aqui, né, por esses meios eletrônicos, sabe, assim, no meu modo de ver, sabe esse distanciamento e o quanto ele, para mim, é incômodo, né? Uhum. Mas algumas pessoas vão preferir, não gostam do cheiro da casa do entrevistado, né? Enfim. Verdade. A última pergunta e a gente volta para o princípio para poder já ir finalizando. A Suzana, você poderia falar um pouco sobre identidade, experiência e memória, essa equação tão. Então, Áurea, a gente vai ter um outro encontro, mas eu vou responder alguma coisa aqui, mas é que o assunto é longo, né, para falar dessas três coisas. Mas eu acho que é o seguinte, um pouco sinteticamente, né, a gente não tem narrativa nenhuma se não tiver uma experiência. Essa experiência, ela precisa ser memorizada. Sendo memorizada, ela pode ser narrada. E a partir dessa narrativa se constituem identidades. Seja num movimento que a gente faz com o narrador, né? E tem vezes que o próprio narrador se vê, né? Cai a ficha, digamos, daquela identidade no momento em que ele está narrando, porque ele está construindo, né? É trabalho essa narrativa e ele juntando os pontos e daí ele fala assim, né? Tem muitas vezes, eu já fiz muitas entrevistas em que a pessoa fala assim, eu nunca tinha pensado isso sobre mim, né? Ou seja, é essa autorreflexão. E a partir disso ela sabe, digamos, quem ela é, ou sabe que grupo ela é, ou às vezes ela já sabe e ela usa a entrevista como uma plataforma para se projetar. Então, eu diria que a relação, grossíssimo modo, né? Existe uma experiência que ela é memorizada,
a partir disso ela pode ser narrada, e a partir disso existem construções narrativas de identidade. E daí vocês vão falar assim, mas não existe identidade sem narrativa? Eu entendo que não, né? Porque se a gente não narrar, se a gente não tiver no mundo de alguma forma, e daí, novamente, lembrando que a Marcela falou aqui, né? Narrativa não é só o que a gente fala com palavras, né? Narrativa é tudo isso, né? Toda essa construção. Se a gente não tiver, se a gente não tiver construído, não está no mundo. E daí não tem identidade, né? Não tem nenhuma possibilidade de enunciação, né? Então, não sei se respondi, mas é um pouco por aí. Pronto, como disse a Marcela, com essa síntese lacrativa, adorei. A gente vai aqui encerrando esse encontro de hoje, né? Dizer que foi muito bom, Su, adorei a conversa, porque acabou sendo uma boa conversa. Obrigada a todos que ficaram conosco até agora, né? A gente espera vocês na próxima terça-feira, mesmo horário, tá? E nessa próxima terça-feira, o tema, a gente vai praticamente continuar com essa conversa toda, porque o tema é justamente puxando já o fio, a Áurea nos ajudou muito nesse processo, que é justamente história oral como campo de produção do conhecimento, memória e identidade, tá bom? E aí a gente vai aprofundar um pouco mais isso que a Suzana falou, eu até escrevi aqui para a gente poder começar a próxima live com isso. Combinado? Su, obrigada. Obrigada a você, Fá. Pessoal, muito obrigada. Boa noite para todos e todas. Muito bom. Boa noite. Aparece aqui agora, então. Boa noite, Matheus. Tchau. Tchau.